Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Quero conversar sobre o tema Pare de boiar, mergulhe. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Incrível a recomendação de Paulo aos irmãos de Corinto. Na verdade, Paulo estava recomendando à igreja a sair da superfície e descer e conhecer a Deus de um modo diferente. Nós estamos vivendo um tempo onde essa geração é de muita informação, mas pouca profundidade. Muita informação, pouca transformação. É bem da verdade que a era da tecnologia já chegou. O celular, os aplicativos estão na palma das nossas mãos. Então a informação ela chega rápido, o conhecimento chega rápido, a acessibilidade hoje chega rápido na palma das nossas mãos. Isso tem a sua importância, porém, nós podemos descobrir que existe uma falta, um vazio. Pessoas informadas, mas de pouca profundidade a respeito de quem Deus é. Então, eu vim aqui despertar essa realidade no seu coração, que nós corremos um risco de estarmos servindo a Deus somente na superfície. Então, quando nós somos bem informados, mas nós não temos a profundidade, significa que a gente boia. Existe muita gente boiando no meio de tanta informação. Tem muito conhecimento, mas pouca profundidade, por isso boia. E quando a gente boia, significa que isso é para nós um amuleto, a gente está segurando em alguma coisa. Porque mesmo com tanto conhecimento, na verdade nós estamos agarrados a uma realidade. E aquilo para nós, tem sido um subterfúgio. Isso para nós tem sido um salva-vidas por algum momento. Mas isso cansa. Então Deus está nos chamando para que nós possamos de fato conhecer a Ele de modo diferente, na profundidade. E isso tem um caminho, e o Paulo fala pelo Espírito. Então é o Espírito de Deus que nos conduz até esse lugar onde Deus está, esse lugar profundo onde Deus habita. E eu quero encorajar você com isso. A gente lembra de Pedro, as duas experiências que ele viveu. Primeiro, a experiência de andar por sobre as águas, aonde de fato eles estavam em um barco, eles estavam confortavelmente dentro de um barco e Jesus aparece de um modo diferente, andando por sobre as águas. Pedro então indaga e fala: se tu és o Filho de Deus, pede-me que saia daqui e vá até você. Então Jesus chama Pedro e Pedro sai daquele barco, ele sai da sua segurança, ele sai daquilo que ele estava agarrado e de fato ele vai até Jesus viver essa profundidade. Quantos de nós não vivemos o que Pedro viveu pelo fato que nós estamos agarrados em algum amuleto, estamos boiando, estamos de fato na superfície, estamos ali confortavelmente. Jesus está chamando: olha, vocês me conhecem até esse nível, mas eu quero chamar você agora para vocês me conhecer de modo diferente. Então, vivemos hoje em uma geração de muita informação, mas pouca profundidade. Vivemos hoje em uma geração de muito conhecimento, mas pouca transformação. De fato, elas estão boiando, agarradas talvez nos seus livros, agarrados talvez na tecnologia, agarrados nos seus aplicativos, agarrados nas suas performances, mas de fato elas não estão mudando de vida. Então eu queria te dar esse sentido espiritual. O Espírito Santo nos ajuda de fato a gente ir para esse lugar aonde Deus está. Existe um lugar mais profundo em Deus. Eu chamo você para juntos nós nos desapegarmos daquilo que estamos apegados. Parar de boiar e de fato viver experiências do sobrenatural. Pedro novamente, uma outra experiência que ele vive, aonde ele pescou a noite inteira e não pegou nada. E ele era experiente da pesca. Ele sabia aonde estava, na verdade, o melhor lugar para lançar a rede. Ele conhecia do tempo, ele conhecia das estações. Mas aquele dia, ele volta frustrado da pesca. O que significa isso para nós? Era o conhecimento de Pedro, era a habilidade de Pedro, mas quando ele encontra com Jesus, Jesus dá uma palavra de desafio para Pedro, dizendo assim:
Pedro, vai novamente, lança a tua rede ao mar alto. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, vai. E Pedro então, diante da palavra de Deus, ele lançou aquela rede e ele colheu, ele pescou uma grande quantidade de peixe que até então, aquele momento, na história da vida dele, ele nunca tinha pescado tanto daquela maneira. Por quê? Porque ele foi diante da palavra de Deus. Então tudo aquilo que ele estava apegado, seu conhecimento, a sua experiência de pesca, não valeu nada. Até a presença de Jesus. Jesus então chama ele para viver algo mais profundo, fazer uma nova colheita, viver novas experiências. Tá? Eu queria convidar você também a abrir mão daquilo que você está tão apegado e de fato você se permitir mergulhar, se permitir viver novas experiências com o Senhor. Pare de boiar, mergulhe. Deus abençoe, comente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.